Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e hoje vamos falar de desenho. Uma pergunta que eu sempre recebo é se, para entrar no curso de arquitetura, precisa saber desenhar. E imediatamente já vou te responder que não, você não precisa saber desenhar. Por quê? Porque lá dentro do curso de arquitetura, você vai aprender muitas técnicas de desenho, vai aprender como se expressar graficamente, você vai aprender desenho técnico e tem muitas variações aí também, porque cada curso tem uma grade diferente, tem um objetivo diferente, quer formar os profissionais de uma forma como eles acreditam que seja melhor, obviamente seguindo uma mesma linha. Só que tem umas faculdades que têm um foco maior no desenho e outras que têm um foco maior em outras coisas. Quando você entra no curso de arquitetura, você vai se deparar com diferentes perfis de pessoas. Você vai se deparar sim com aquela pessoa que nasceu sabendo desenhar, que vai ser um baita de um artista, que vai matar a pau nos trabalhos, que você vai olhar e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Vai ter aqueles colegas que têm muita dificuldade na hora do desenho e que vão levar essa dificuldade pra frente. Vai ter aqueles colegas que não sabem nada e vão se desenvolver muito rápido, porque técnica é técnica e arte nada mais é do que técnica. Muitas vezes a gente fica preso achando que simplesmente a pessoa tem talento e pronto, mas na verdade a prática vai te ajudar muito a aprender a desenhar. Você vai encontrar colegas que vão se dar melhor em urbanismo, outros que vão se dar melhor nas matérias teóricas, e enfim, os perfis são diferentes. As pessoas seguem linhas diferentes durante o curso. Então você não precisa entrar sabendo desenhar, você vai aprender lá dentro, então você pode ficar tranquilo se o seu sonho, se a sua vontade é fazer arquitetura, mas eu lhe digo uma coisa, você não pode entrar em arquitetura não gostando de desenho, porque o curso inteiro de arquitetura é desenho. No começo vão ter aulas que são mais artísticas, que vão ensinar várias técnicas e depois o foco fica mais em projeto. Porém, para você fazer um projeto, você começa com os croquis, então você não tem como não gostar de desenho e fazer arquitetura, porque o desenho vai te acompanhar durante a tua vida toda como arquiteto e principalmente dentro da faculdade. Então eu trouxe para vocês aqui os meus desenhos do primeiro período de arquitetura. Eu não sabia desenhar nada, mas eu apreciava, gostava muito de arte, de desenho. Então, para mim, foi do zero, simplesmente. Só que o que vai acontecer aqui que eu vou mostrar para vocês? Eu entrei fazendo arquitetura em Cuiabá e lá nós tivemos as disciplinas de expressão plástica e desenho de observação. E essas disciplinas foram dadas por uma professora que era professora de artes visuais. Quando eu transferi aqui para Pato Branco, eu tive que refazer essa disciplina porque a carga horária era diferente. E eu não fiquei nem um pouco triste, essa disciplina me ajudou demais a aprender de verdade, porque foi dada por um arquiteto. E a visão do arquiteto é totalmente diferente de um professor de artes visuais. Eu sei porque sou formada em artes visuais e arquitetura. A abordagem é totalmente diferente, o modo como se olha para o desenho, apesar de possuir a técnica, também é diferente. Então eu gostei demais de ter refeito essa matéria, essa disciplina, e que fez com que eu me apaixonasse ainda mais por arte e por desenho, porque eu sempre gostei da arte, de história da arte, da parte teórica, de apreciar artistas, mas depois disso eu aprendi que eu poderia me esforçar e aprender a desenhar mais, e isso vem acontecendo. E conforme eu for mostrando o desenho para vocês, primeiro vou mostrar da professora que era formada em artes visuais, depois vou mostrar do professor que era arquiteto, para vocês verem a diferença. Bora lá? Então vamos começar aqui mostrando os desenhos de expressão plástica. Elas eram assim, uma disciplina tinha numa semana, depois a outra na outra, que é alternada com desenhos de observação. Então nós começamos aqui com o círculo cromático para nós entendermos. Fizemos com lápis de aquarela. Então eu achei super estranho, nunca tinha trabalhado. E a gente dissolvia o lápis para formar a tinta. Então a gente não pintava e depois passava água por cima. A gente dissolvia a própria tinta do lápis. Então eu achei super estranho, mas eu achei uma técnica interessante, né? Não dá pra negar. Aqui também, ainda nessa coisa, entendendo as cores, a saturação e tudo mais. Aqui a gente já entrou em textura. A gente levou uma revista de arquitetura e a gente tentava imitar essa textura. Hoje eu vejo que foi super limitada essa atividade, não pelas texturas em si, mas pela técnica. Todas foram feitas apenas com lápis aquarelável e a gente vê que não tem diversidade nessas pinturas. Então, apesar de ter assim, olhando, falar, tá ok, mas só usando a mesma técnica, acaba que não fica muito legal. Aqui também, texturas de parede, de piso, olha só que horrível.
essa textura aqui. Mas pro primeiro período acho que já tava ótimo. Aqui continuando texturas com água, a gente usou sal também. Aqui umas texturas com grafite, a gente colocava a folha em superfícies diferentes e ia vendo como que ficava essa textura. E aqui a gente já começou a trabalhar com nanquim. Eu gostei bastante, né, quando a gente iniciou as atividades. Depois já não ficou legal, porque como eu não sabia desenhar, já ficava super estranho, na minha opinião, né? Mas foram trabalhos que eu gostei bastante de fazer. E vocês que desenham, vocês sabem o quanto que demora. Olhando assim, é tão simples, mas demora muito para fazer isso. Principalmente essa dos pontos, olha só. Aqui testando um pouco de vegetações. A gente pode ver que não tem nada a ver com o tipo de vegetação que nós pintamos em arquitetura, né? Apesar de que na época eu achei que não ficou tão ruim. Eu sempre tive muita dificuldade de desenhar vegetação. Então, se vocês forem hoje lá no meu Instagram, vocês vão ver que eu desenho muito folhas, flores e coisas assim, porque eu tive sempre muita dificuldade. Então, eu sempre treinei bastante. Aqui também, olha, árvores que não tem nada a ver com o que a gente desenha em arquitetura, né? Aqui também, acho que, não sei, não lembro dessa atividade. E aqui foi a prova dessa disciplina. Olha só. A prova da disciplina era fazer essa textura. Então, foi feita. Eu tirei 8, olha. E não ficou muito bom, não ficou mesmo. E a outra prova era desenhar, né? Fazer esse estudo preto e branco e desenhar essa figura. Vamos ver como é que ficou? Olha. Ficou assim. E eu tirei nessa prova 7,5. Achei que merecia mais aqui, olhando agora. Achei que merecia pelo menos um 8. Agora vamos ver o desenho de observação. A gente sempre começa assim, né? Desenho técnico a gente também começou assim, para ver nosso traço. Só que a gente tinha que fazer 7 folhas de cada um, então um absurdo, olha só. Vou passar rapidinho esses aqui, já vamos entrar nos exercícios. Então, nossa primeira atividade foi o desenho cego, que nós tivemos que desenhar nossa mão de olhos fechados, imaginando como seria o traço, como seria observar, né? Aqui teve também o mesmo, e aqui foi observando. Olha só minha mão, gente, parecia a mão de uma bruxa. Então aqui a gente observou e depois eu adicionei essas sombras aí por conta própria, sem conhecimento de luz e sombra, que é uma coisa ainda que eu preciso estudar mais. Depois a gente entra nesse desenho que era para desenhar o nosso quarto. Como eu não sabia absolutamente nada de perspectiva, olha só, eu desenhei a cama em planta baixa, o guarda-roupa em elevação e a janela. Olha só, gente, isso aqui é muito comum. A gente não tem noção espacial na hora de representar um desenho. Então, essa atividade aqui é muito importante para o professor ver o nível dos alunos. E você sabe, os meus alunos de artes da escola também desenham dessa forma, porque a gente não sabe que existe a perspectiva. Então, é super complicado, difícil de fazer esse exercício quando você não tem noção. Então, é um exercício muito, muito legal de fazer. Depois você volta e você vê o quanto você evoluiu. Olha só, depois a gente já teve uma aula de perspectiva, já teve uma noção um pouquinho maior. A gente vê que tem erros aqui, mas depois ficou outra coisa, já fica outro exercício, né, gente? Já dá uma outra percepção. Aqui a gente fez um pouco de saturação da cor, luz e sombra, luz e sombra. Aqui a gente começou com perspectiva de um ponto de fuga, para entender como que funciona. Esse exercício, quando eu fiz, demorei um pouquinho para compreender, para conseguir visualizar, mas depois eu entendi um pouquinho. A gente repetiu o exercício outras vezes, né, para fixar bem, e a gente entra aqui com ampliação. Hoje eu vejo que esse exercício de ampliação, ele é desnecessário para arquitetura. Para artes visuais eu acho coerente, mas para arquitetura não. E olha só, quase nem aparece aí na câmera, eu fiz muito fraquinho. Aí a gente entrou aqui com ponto de fuga. Foi muito complicado para mim entender o ponto de fuga, então a gente tinha esses arcos para desenhar, então não ficou muito interessante. E vocês podem ver que eu fiz bem fraquinho,
E a gente fez com lápis 6B, gente. Como faz isso com lápis 6B? Depois que eu fiz expressão com arquiteto, eu vi, poxa, não posso fazer um desenho desse com 6B, né? Eu tenho que primeiro fazer com uma 03 ou com uma 05, bem fraquinho e tudo mais. E apesar de eu ter feito com 6B, ficou fraco, mas ele é uma coisa que passa, né? Transmite, assim, esse pó. E aqui foi a prova, olha, eu tirei 9. A gente tinha que desenhar essa igreja. Luz, sombra, perspectiva e tudo mais. E ficou assim. Então eu gostei. Agora vamos entrar com os desenhos da outra disciplina que eu fiz novamente com um arquiteto. E a gente já começou analisando como que as formas se comportam no espaço, né? Tem um ponto focal que leva a minha visão, que tem as linhas, que existe uma linha de horizonte. A gente precisa aprender isso. Eu não sei se está aparecendo na câmera. A gente fez esse exercício com canetas pra gente perceber onde isso acontecia. Então, esse exercício é um exercício primordial para quem está começando no desenho, né? Principalmente na arquitetura, que a gente tem que ter esse olhar. Por quê? Porque a gente vai desenhar coisas, a gente vai mostrar coisas. Então, a gente precisa ter essa percepção. Aqui a gente colocava um ponto em algum lugar qualquer para perceber como mudava a visão dessa mesma sala, de acordo com o ponto que a gente fazia, tá? Então, é muito interessante. E eu vejo, assim, os erros tão bestas, né? Só que a gente tem que passar por esse processo de aprender e fazer, né? Essa atividade a gente teve que olhar para essa aqui é a Farnsworth, eu acho, né, gente, do Miss Van der Rohe. E tinha que desenhar, só que tipo, eu tinha que desenhar super rápido. Então, olha, gente, o que tornou. Eu não sabia desenhar aqui nada, fui copiando, fui vendo como a forma se comportava e tudo mais. E, enfim, esses desenhos não estão em ordem, mas não tem problema. Esse aqui a gente fez uma escultura e a gente tinha que desenhar ela, as vistas dela em planta baixa, da escultura que a gente tinha criado. Me estressei um pouco, mas tá aí. A gente teve esses desenhos aqui super legais que a gente colocou na prancheta transparente para analisar. Então, deixa eu pegar aqui. Olha, então a gente colocou a prancheta no ambiente lá da faculdade e tentou observar como que as coisas se comportavam, né? Um exercício bem interessante. E esse aqui também, olha. Aqui, nessa época, eu não sabia absolutamente nada, não entendia o ponto de fuga. Pra mim, foi muito difícil entender o ponto de fuga. Quando eu fiz na outra faculdade, eu vi que faltou demais elementos pra ensinar isso, sabe? Então, a gente pensa que tá tudo ok, mas eu sofri bastante, tá? Aí a gente faz esses exercícios. Esse aqui é um xerox que a gente tirou, que o professor pedia pra gente tirar depois do desenho pronto, porque ele queria o desenho cru, ele queria ver as linhas, queria ver tudo. Então é isso. E aqui a gente desenhou com lápis de cor. Eu sempre tive um ódio do lápis de cor, porque eu não conseguia trabalhar com eles. Hoje eu consigo trabalhar um pouco melhor, não tenho tanto ódio. Essa aqui foi a prova, olha, a gente tinha uma elevação, a gente tinha uma planta baixa, a gente tinha que fazer uma perspectiva de acordo, né? Eu escolhi bastante minimalista, uma sala assim simples, e eu tirei 8 nessa prova aqui. Eu achei que eu ia bem mal, mas que bom, né? E aqui entram os primeiros desenhos com ponto de fuga. Desenhos com perspectiva cônica, com escala, tá? Esse desenho aqui eu deixei todo pela metade, gente do céu. Mas sabe, quando você não aguenta mais? Aqui também, perspectiva cônica. Aquele mesmo outro lá que vocês viram antes, que eu mostrei antes, olha só. Outra coisa que eu tenho super dificuldade, antes eu tinha dificuldade com vegetação, hoje eu tenho um pouquinho mais de facilidade, mas eu preciso começar a treinar muito a figura humana, que não é fácil, gente, pra mim não é. E aqui foi um estudo com os marcadores, que eu não entendi absolutamente nada com os marcadores, mas eu tinha que testar, porque essa atividade era com marcadores, e os marcadores são mega difíceis de lidar, gente, mega. Então aqui eu fiz esse rascunho, ficou horrível, mas eu não tinha o que fazer, tinha que entregar, não foi esse que eu entreguei. Esse aqui foi o que eu entreguei, ficou um pouquinho melhor que aquele, mas, né, ainda tem muito que melhorar. Vamos ver quanto que eu tirei nesse aqui? Ai, que medo. 7, tá ok, 7 tá ok. Esses também foram lá logo no início, cubos,
A gente fez um pouquinho maior. Eu vejo tantos erros de ponto de fuga hoje que são tão básicos, mas na hora é tão complicado de entender. Essa aqui foi a prova. A gente fez. Olha lá, tirei 8 na prova. E essa prova aqui a gente fez no tempo da aula. E parece tão simples, mas demora tanto. Eu achei que não ia conseguir terminar. Esse aqui também, olha o ponto de fuga ali. Os erros. Esse aqui com 2 pontos de fuga. Esse aqui com 2 pontos de fuga, gente, entreguei todo incompleto, porque me deu um ódio que eu não tava conseguindo entender, não tava conseguindo compreender. Eu falei, vai assim mesmo, deixa eu ver quanto que eu tirei. Tirei 5, ficou todo incompleto. Esse aqui foi super difícil também, gente. Esse aqui eu não gostei, achei super difícil, foi bem complicado. A gente tirava o xeroquinho lá pra gente pintar, né? E aqui foi o pintado. E olha só, pintura com lápis de cor sempre me incomodando. Esse aqui a gente fez uma escultura e teve que desenhar uma perspectiva com medidas reais. E a gente fez essa escultura com materiais que a gente encontrou. Então eu tinha madeira em cima, madeira embaixo, daí eu tinha lascas de vidro, e ali tinha uma pedra. Então é bem engraçado, né? Mas ok, vamos ver quanto que eu tirei nessa. 7. E aqui pra terminar, gente, um desenho que a gente estava estudando firmitas, utilitas e venustas, foi em conjunto com outra disciplina. Então eu desenhei a igreja aqui da nossa cidade, de Pato Branco, maravilhoso. Aqui venustas com a beleza, usei o Museu Oscar Niemeyer e a Catedral de Brasília. São obras que eu amo. Muita gente fala mal do Oscar Niemeyer, mas eu acho que esse apelo estético que ele fez de inovar, eu acho maravilhoso. E esses desenhos me surpreenderam porque eu não sabia usar os marcadores e os marcadores não me sacanearam, né? E por fim, firmitas, que eu usei um prédio do Calatrava. Também, o desenho tudo sem perspectiva, foi mais no olhar. E foi esses os desenhos, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham visto que realmente não precisa aprender a desenhar, mas que vocês vão aprender e vão se desenvolver a qualquer momento dentro do curso, dependendo da sua dedicação. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido para você entender que desenho é essencial sim, mas não é essencial que você saiba desenhar para entrar no curso. E eu espero que tenha te ajudado muito. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo e eu vou responder você com o maior carinho. Me siga no Instagram e lá nós também podemos conversar, tudo bem? Um beijo e tchau!